Você pode se considerar um grande Sherlock, mas você consegue resolver o mistério por trás das pirâmides de Gizé? Construídas no século 26 a.C. para os reis Kelps, Khephren e Miquerinos e suas rainhas, esta maravilha está localizada na margem oeste do rio Nilo, perto de Algeza, na parte norte do Egito. De cientistas a arqueólogos, muitos teorizaram sobre como as pirâmides foram construídas. Olá! Bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje estamos levando você em uma jornada incrível que surpreendeu muitos por muitos séculos. Então, quantos de vocês já assistiram à trilogia de filmes lançada pela primeira vez no final dos anos 90 intitulada A Múmia? Este filme com certeza despertou o nosso interesse sobre o mundo dos faraós, tumbas e pirâmides e os numerosos mistérios ao seu redor. Claro, o filme era fictício, mas o que vamos revelar hoje é a verdade absoluta. Fique conosco enquanto descobrimos alguns dos fatos mais intrigantes sobre as grandes pirâmides. As 3 pirâmides foram construídas para os reis Kelps, Khephren e Miquerinos. A mais ao norte, que também é a mais antiga, foi dedicada ao seu segundo rei, o rei Kelps da 4ª dinastia. É também uma das maiores entre as 3, com uma altura média de 146 metros. A do meio foi construída para o seu 4º rei, o rei Khephren, com uma altura média de 143 metros. E a mais ao sul foi construída para o 5º rei, o rei Miquerinos da 4ª dinastia, com uma altura média de 66 metros. Um templo mortuário foi construído perto de cada pirâmide e era ligado a elas por uma passagem que se estende em direção a um templo situado nas margens da planície de inundação do rio Nilo. Você deve estar se perguntando qual é a estrutura da base de um monumento tão enorme quanto as pirâmides. Elas têm resistido ao passar dos tempos firmes e fortes. O núcleo da Grande Pirâmide é feito de blocos de calcário com um toque de amarelo. A camada exterior, que já quase desapareceu, e as passarelas internas são feitas de calcário de cor mais clara. Parece que antigamente as pirâmides pareciam ser de um branco tão forte que reluziam sob o forte sol egípcio devido aos painéis externos. O interior da câmara mortuária foi construída com blocos de granito maciço. A entrada para esta gigantesca estrutura fica no lado norte, que fica a cerca de 18 metros acima do nível do solo. Uma passagem corre pelo interior da pirâmide, termina em uma câmara subterrânea incompleta. Uma passagem inclinada que corre por um corredor ascendente leva à Câmara da Rainha e uma galeria incrível com 45 metros de altura. Da extremidade superior da galeria, uma passagem estreita e longa leva à câmara principal do rei. Toda a sala é forrada a granito, incluindo o teto. De ambas as câmaras, 2 poços de ar correm lateralmente para o exterior. Até o momento não está claro se foi construído para fins religiosos ou para ventilação. Existem 5 compartimentos no topo da câmara do rei, que são separados por enormes lajes de granito, que provavelmente foram construídos com o objetivo de proteger o teto. Ao sul da Grande Pirâmide, perto do Templo do Vale de Khephren, fica a Grande Esfinge. É difícil não notar, uma das criações mais originais da humanidade, ela foi inteiramente esculpida em calcário. A esfinge tem uma estrutura facial de um homem, mas o corpo se assemelha a um de leão deitado, que tem aproximadamente 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Muitos acreditam que foi um retrato do rei Khephren, que foi enterrado na pirâmide central, e o leão simboliza a imortalidade. Mas a maior questão permanece: como foi construído? Não vamos esquecer que não havia nenhum dos avanços tecnológicos que temos hoje. Nunca houve uma resposta satisfatória para esse mistério. Depois de muitas teorias e pesquisas tremendas, a suposição mais aceita é que os trabalhadores podem ter usado tijolo, areia e terra para aumentar a altura e o comprimento de cada pirâmide. Os blocos de pedra foram levados pelas rampas usando trenós, alavancas e rolos. Também foi teorizado que levou quase 20 anos inteiros para ser construído. Cerca de 100 mil pessoas, que eram basicamente trabalhadores agrícolas, foram necessárias para erguer esta gigantesca tumba. Vamos supor que a rampa foi construída. Aqui está uma outra pergunta que vem à mente: como poderia chegar ao topo? Foi construída em linha reta ou em espiral? Como as rampas foram desmontadas assim que a pirâmide foi concluída, restam apenas fragmentos de evidências para que os arqueólogos estudem. Os construtores enfrentaram um novo desafio para encaixar os blocos. Surpreendentemente, em uma construção tão precisa, uma grande proporção das pedras internas estavam inacabada. As lacunas entre elas foram
preenchidas com entulho e gesso. Poucos arqueólogos encontraram novas evidências de que talvez apenas alguns poucos possam ter trabalhado permanentemente em vez de sazonalmente, e que aproximadamente 20 mil pessoas, apoiadas por padeiros, religiosos e médicos, foram usados para essa tarefa massiva. No entanto, com o tempo, mais teorias surgiram. O professor Mark Lehrer, do Instituto Oriental e do Museu Semítico, disse que ele e muitos egiptólogos acreditam que deve ter havido algum tipo de rampa usada para levantar os blocos de pedra, mas como ela foi usada, ainda permanece um mistério. E agora a questão mais fascinante é como as pirâmides se manteram tão fortes por mais de 4.500 anos. Como mencionamos anteriormente, elas foram construídas com pedra, mas as pedras podem resistir tanto? O que a teoria mais aceita sugere é que entre cada bloco, pedras calcárias misturadas com enormes pedaços de argamassa foram colocados como concreto moderno. Cada pedra que ficou visível após a construção foi colocada com uma precisão incrível. Os blocos na câmara mortuária também foram feitos à medida. Os lados desses blocos tinham que ser quase perfeitamente planos para que se juntassem, e surpreendentemente eles conseguiram. Os antigos pedreiros usavam madeira e linha para detectar imperfeições e depois marcá-las. Usando mais duas ferramentas, um raspador de padaria e uma borracha de arenito, o pedreiro as usou como guia para marcar a linha no ponto alto. A mesma maneira complexa, mas meticulosa, foi empregada até o estágio final da construção. O professor Mark Lehrer acrescentou ainda que, quando as pirâmides eram novas e cobertas por um calcário especial, elas deviam ofuscar ao sol, parecendo uma joia. De acordo com o Departamento de Educação e Artigos de Washington, as pirâmides foram construídas em 4 camadas. Eles usaram a teoria da pirâmide alimentar PKU para entender a forte construção. Eles afirmaram que, para manter as pirâmides fortes, cada camada deveria ser construída forte, especialmente as de baixo, para sustentarem o resto da estrutura. Porém, com o passar do tempo, a camada externa foi deteriorada e virou pó. Apesar disso, as pirâmides ainda permanecem altas e fortes, irradiando sua aura gloriosa e misteriosa. Dito isso, temos que pensar que tudo na vida tem um propósito. Então, vamos mergulhar rapidamente em qual era o propósito por trás dessa enorme construção. Acreditava-se que as pirâmides foram construídas para fins religiosos, pois os egípcios foram a primeira civilização a acreditar na vida após a morte. Eles acreditavam em Ka, que é o segundo eu, vivendo dentro de todos, e que depois que eles morressem, Ka desfrutaria da vida eterna. A múmia do faraó foi colocada em uma enorme tumba feita com os mais duros blocos de pedra. Egípcios da classe alta muitas vezes queriam levar o bem mais valioso com eles após a morte, e por isso que grande quantidade de artefatos de ouro, prata e bronze eram colocadas dentro das tumbas. Eles acreditavam que quem tentasse roubar ou perturbar uma tumba de um faraó seria amaldiçoado para toda a eternidade, mas nada poderia deter os ladrões de túmulos que se puseram a explorar a grandeza das pirâmides e seus tesouros requintados. Os arqueólogos ainda hoje continuam a debater a razão por trás da construção. Se as pirâmides não foram destinadas a fins funerários, para que foram construídas? Existe alguma conexão entre Gizé e outras pirâmides do mundo? David Childress, autor de Antigas Cidades Perdidas da América do Sul, disse que tanto os maias quanto os egípcios têm lendas de que Deus veio à Terra e lhes deu instruções para construir pirâmides. Agora, isso é fato ou ficção? Falando da pirâmide e dos egípcios, vamos ao assunto mais interessante do vídeo de hoje. Existem múmias dentro da pirâmide. A arqueóloga Deborah Sweeney, da Universidade de Tel Aviv, disse ao Jewish News que as pirâmides foram definitivamente usadas como túmulos. Equipamentos funerários, como sarcófagos, joias, múmias ou partes de múmias, foram encontradas em algumas das outras tumbas. Philip Coppens, autor de A Antiga Questão Alienígena, disse que as pirâmides foram encontradas por um respeitado egiptólogo quando a tumba foi selada, que o sarcófago estava intacto e não havia múmias dentro dele. Na verdade, não havia nenhum único caixão. Poderia ser por ladrões que invadiram as tumbas ao longo dos anos. Ele também mencionou que Amut foi responsável pela primeira pirâmide. A lenda diz que ele recebeu informações dos deuses, não como um arbusto em chamas ou uma voz profunda dos céus, mas que ele conseguiu acessar informações de um reino diferente e iniciou a construção das pirâmides. Se você tiver alguma teoria ou fato que possa nos ajudar a entender melhor a grandeza das pirâmides, escreva na seção de comentários. Saber mais sobre isso nunca é uma má ideia.
Na verdade, quanto mais conhecimento adquirimos, mais curiosos ficamos. Esperamos que você tenha gostado deste episódio, e se gostou, dê um joinha e compartilhe. Então, tchau e até o próximo vídeo.